Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos vídeos avançados de SQL, a gente vai conhecer agora algumas dicas ou alguns procedimentos simples, alguns cuidados simples que podemos ter para otimizar consultas. Então, apesar de serem procedimentos relativamente simples, mas o impacto deles na eficiência, na performance das consultas é significativo. Agora a gente vai ver um conteúdo sobre aperfeiçoamento ou dicas para melhorar o desempenho do nosso SGBD, né? Claro que as dicas aqui vão servir tanto no MySQL quanto também no MariaDB, né? Mantido pela comunidade open source. Então, algumas dicas que nós veremos aqui são dicas mais ligadas ao projeto físico, né? Outras dicas são mais gerais, ligadas a ganho de desempenho, como, por exemplo, recomendações de quando e como utilizar índices, por exemplo, alguns vícios que nós podemos cometer nas consultas que devemos evitar, tá? Então, esse tipo de procedimento, de cuidado, né, reflete ou acarreta em alguns ganhos até significativos na execução de consultas. Aí, por fim, vamos ver algumas estratégias de particionamento do banco de dados, né? Particionamento horizontal, particionamento vertical. O que será isso? Quando usar? Né? Qual o impacto disso nas consultas? Então, primeiramente, como obter performance? Para obter performance, eu tenho que tirar o máximo de proveito dos recursos que eu tenho, inclusive o hardware. Tá? Então, a gente precisa conhecer os riscos envolvidos no nosso sistema. Quando eu digo sistema, não me refiro apenas ao software, tá? Mas inclusive a instalação física do sistema, né? A comunicação de rede, o hardware, né? Como é o disco, é SSD ou disco mecânico, né? Então, qual é a minha infraestrutura? Quais são os gargalos, né? Qual é o processador que eu tenho? Quanto de processador estou usando? Né? Monitorar a sua infraestrutura para reduzir os excessos e também potencializar o hardware caso necessário. Então, conhecer a infraestrutura física inclui conhecer os servidores, né? Não só o servidor de banco de dados, mas também o servidor de aplicações, né? O servidor web, né? Conhecer toda a comunicação entre eles e aí identificar o gargalo. Então, a lentidão pode ser por diversos fatores, né? Eu estou percebendo o sistema lento, mas o sistema lento pode ser realmente por consequência do servidor de dados. Aí sim eu preciso investir nele, né? Uma vez que eu identifiquei que o problema é no servidor de dados, o que está causando essa lentidão? É o hardware em si, né? Eu tenho como aperfeiçoá-lo com mais memória RAM, caso ele esteja sempre no swap ali, né? Sempre acessando o disco ou atualizando por um disco mais rápido, né? Ou será que é o problema das minhas consultas? Mas primeiro eu preciso localizar onde está o problema. Ou será que o problema é na comunicação entre os servidores, que passa uma parte do tempo, né, lenta ou até mesmo em alguns momentos indisponível? Então, nós precisamos identificar os hardwares de rede, né? Existe algum roteador no meio do caminho que limita o desempenho? Será que eu estou usando internet ao invés de uma intranet? Né? Então, tudo isso daí deve ser levado em consideração. Né? E, claro, a lentidão pode não ser culpa de forma alguma do banco de dados, ou do SGBD, e pode estar na camada de aplicação. Né? Então, nós precisamos conhecer o nosso sistema. Se a lentidão é na camada de aplicação, né, eu preciso analisar preocupações gerais, né, do hardware. Claro que essas preocupações também servem, e o que eu vou falar agora serve também para o servidor do SGBD, tá? Depois só vou complementar. Mas se a lentidão é em algum dos servidores, eu tenho que monitorá-lo, né? Quanto de memória eu estou usando, né, habitualmente? Há muito acesso swap, muito acesso a disco, né? O processamento é insuficiente. Quanto de processamento, quantos por cento de processamento eu estou alcançando em média?
né? Qual a temperatura média do processador, do HD, né? Ou do SSD e assim sucessivamente, né? O disco está muito cheio, está danificado, está lento, né? Então tudo isso precisa ser monitorado, né? A saúde do disco, a saúde dos dispositivos de hardware, né? Então os recursos físicos são suficientes ou são limitados, né? Que comprometem a necessidade da instituição. Então, tem que ser suficiente para a necessidade, né? E, claro, se for uma questão de otimização, seja do algoritmo, seja da consulta SQL, no caso do servidor de banco de dados, né? Aí sim pode-se investir também nisso daí, né? Se a lentidão, por outro lado, é na comunicação, quer dizer, na rede, aí eu tenho que identificar a causa dessa lentidão. E pode ser no hardware também. Placas de rede lentas ou defeituosas ou desatualizadas, né? Às vezes o cabo pode ser até fibra, mas passa no meio do caminho por algum roteador 10/100, né? Um roteador antigo. Então vai limitar por baixo. Claro que nivela por baixo, né? Às vezes eu tenho até um roteador gigabit, mas o cabo não aceita gigabit. A comunicação física passa por uma parte dela que é 10/100. Então vai nivelar por baixo. Eu tenho que ter esse cuidado, tá? Evitar canal de comunicação sempre que possível pela web, né? Sempre que possível, né? Claro que hoje em dia nós temos internet de banda larga, isso daí pode ser considerado como um item relativo, tá? Mas se você pode hospedar numa intranet, então você sempre vai ganhar, né? Você vai ter velocidades altas, né? Normalmente muito mais altas do que os links de internet, tá? Então demora para conectar no MySQL, o servidor está demorando para responder, né? Será que o problema não é de DNS? Então podem haver outras causas para essa lentidão. Então vamos minimizá-las, né? Vamos reduzir o risco. Então utilizar o IP direto ao invés do nome do servidor é uma dica, né? A thread de resolução de nomes pode ser a causa, né? Então vamos excluir essa possibilidade usando o IP direto, né? Então no arquivo de configuração do MySQL, my.cnf, né? É, pode-se utilizar a opção Skip Name Resolve, quer dizer, você não vai nem tentar resolver o nome, você já assume que deve ser colocado o IP e não o nome do domínio do servidor, tá? E se o domínio for no servidor do SGBD, além daquelas preocupações de hardware, de memória RAM e etc., né? Claro que a gente pode verificar também se não há excesso de dados, se o hardware não é inadequado, né? No sentido, será que eu não preciso melhorar o meu processador, né? Fazer um upgrade, né, de memória RAM também, ou o próprio disco rígido? Será que não é melhor utilizar um disco rígido mais ágil, um NVMe, né? Ou alguma tecnologia que permita uma troca de dados mais agilizada? Além disso tudo, temos a preocupação com o projeto físico do próprio dado, né? O projeto físico e até o projeto lógico, que influencia consideravelmente, como veremos daqui a pouco, né? Então, o projeto dos dados em si, o modelo de dados, o esquema das tabelas, né? Essa preocupação é sempre real. E, claro, a principal causa de lentidão e às vezes até de indisponibilidade dos SGBDs, né? A utilização de consultas inadequadas ou a utilização de softwares ou de comunicação entre o programa e o SGBD de forma inadequada, como por exemplo, esquecer de fechar conexões, né? Então tudo isso daí são vícios, né? São ocorrências que podem sim aumentar muito o uso do SGBD, aumentar o uso de memória RAM e torná-la até indisponível dependendo da escassez desses recursos, tá? Então vamos ver algumas dicas gerais nesse sentido agora para o desempenho.